Salut a tous, ça va bien? Essa é a nossa sétima aula e a gente vai aprender a s'informer sur un établissement, sobre se informar sobre um estabelecimento, um hotel, um albergue. Alors, on va commencer? S'informer. Auberge de jeunesse d'Annecy, bonjour. Bonjour, je téléphone pour une réservation. Est-ce que vous avez de la place pour samedi prochain? Nous sommes de samedi prochain, le 6. Je regarde, il y a encore une chambre à 4 lits. Vous restez combien de temps? 2 nuits. 2 nuits, oui, c'est possible. Quel est le prix par personne? 20-40 euros par jour et par personne. Le petit déjeuner inclus? Oui, petit déjeuner et drap inclus dans le prix. Est-ce qu'il y a une salle de bain dans la chambre? Il y a un lavabo et une douche dans la chambre. Les toilettes sont à l'étage. Bon, c'est d'accord. Je voudrais réserver la chambre. Vous avez la carte d'adhérent? Pardon? Est-ce que vous avez la carte d'adhérent? Pardon? Est-ce que vous avez la carte d'adhérent? Ah oui, bien sûr. Votre nom? Lucie Durel. D-U-R-E-L. Lucie Durel. C'est bon. Réservation pour samedi prochain, le 6, dans une chambre à 4 lits. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. D'accord. On va comprendre qu'est-ce qu'il dit. Vamos compreender o que está sendo dito aqui. Alors, on va comprendre qu'est-ce qu'il dit. Vamos entender o que está sendo dito aqui. Alors, auberge de jeunesse d'Annecy. Não está escrevendo. Está acontecendo uma coisa estranha. Peraí. Caneta. Agora vai. Eu acho. Deixa eu ver. Vai. Isso. Vou ter que começar de novo. Não sei por que a caneta não estava escrevendo. Alors, leçon 7. S'informer. Auberge de jeunesse d'Annecy, bonjour. Bonjour, je téléphone pour une réservation. Est-ce que vous avez de la place pour samedi prochain? Nous sommes de samedi prochain, le 6. Je regarde. Il y a encore une chambre à 4 lits. Vous restez combien de temps? 2 nuits. 2 nuits? Ah oui, c'est possible. Quel est le prix par personne? 20-40 euros par jour et par personne. Le petit déjeuner inclus? Oui, petit déjeuner et drap inclus dans le prix. Est-ce qu'il y a une salle de bain dans la chambre? Il y a un lavabo et une douche dans la chambre. Les toilettes sont à l'étage. Bon, c'est d'accord. Je voudrais réserver la chambre. Vous avez la carte d'adhérent? Pardon? Est-ce que vous avez la carte d'adhérent? Ah oui, bien sûr. Votre nom? Lucie Durel. D-U-R-E-L. Lucie Durel. C'est bon. Réservation pour samedi prochain, le 6, dans une chambre à 4 lits. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. Alors, on va comprendre qu'est-ce qu'il dit ici. Vamos entender o que está sendo dito no diálogo. Alors, auberge de jeunesse d'Annecy. Annecy é o lugar. E auberge de jeunesse são esses hostels, esses albergues. Bonjour, je téléphone pour une réservation, uma reserva. Est-ce que vous avez des places pour samedi prochain? Ou seja, se ainda tem lugar vago para o próximo sábado. Nous somos 2 pessoas. Samedi prochain, le 6, je regarde. Vou olhar, je regarde. Il y a encore une chambre à 4 lits. Ainda tem um quarto com 4 camas, porque esses albergues, geralmente, cada quarto tem várias camas, não é verdade? Vous restez combien de temps? 2 nuits. Então, eles vão ficar quanto tempo? 2 noites. São 2 pessoas que vão ficar num quarto de 4 camas, então, provavelmente, vão dividir esse 4 com mais outras 2 pessoas. 2 nuits. Oui, c'est possible. Ok, é possível. E quel est le prix par personne?
Quel est le prix? Qual é o preço par personne, por pessoa? 20, 40 euros par jour e par personne. Então, 20, 40 euros a diária e por cada pessoa. Le petit déjeuner est inclus? Qu'est-ce que c'est le petit déjeuner? Le petit déjeuner é o café da manhã, ou como dizem em Portugal, o pequeno almoço. Le déjeuner é o almoço e le petit déjeuner é a pequena refeição antes do almoço, portanto, o café da manhã. Oui, le petit déjeuner et les draps inclus dans les prix. Então, café da manhã e lençóis, né, roupa de cama, inclusos no preço. Porque tem certos lugares que, se você não deixar explícito, pode chegar lá e a cama tá sem roupa alguma, sem lençol, sem travesseiro. Alors, les draps, a roupa de cama, está inclusa no preço. Est-ce qu'il y a une salle de bain dans la chambre? Une salle de bain. Um banheiro no quarto? Il y a un lavabo et une douche. Qual é a diferença entre salle de bain, lavabo e une douche? Salle de bain é o banheiro completo, com vaso, pia, chuveiro, banheira. Lavabo é só aquele que tem a piazinha e o vaso. E une douche é só o chuveiro separado. Então não tem banheira, não tem nem sequer um banheiro com tudo dentro. As coisas são separadas. Les toilettes sont à l'étage. Então, os toilettes, os banheiros, ficam no andar dos quartos. Ah bon, c'est d'accord. Por mim, tudo bem. Je voudrais réserver la chambre. Eu quero reservar o quarto. Então, aqui, a pessoa pediu o quarto inteiro, com as 4 camas. Je voudrais réserver la chambre. Se a pessoa tivesse interessada em reservar apenas uma cama, seria Je voudrais réserver le lit. Porque chambre é quarto e lit é cama. Vous avez la carte d'adhérent? Pardon, est-ce que vous avez la carte d'adhérent? Oui, bien sûr. Então, está pedindo os dados da pessoa que está reservando. Non? Vocês já sabem. Qu'est-ce que c'est non? É o nome completo da pessoa ou simplesmente o nome da família. Alors, Lucie Durel. Aí ela soletra, né? Elle épelée. D-U-R-E-L. Durel. Lucie Durel, c'est bon. Réservation pour samedi prochain, les 6, dans une chambre à 4 lits. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie é o jeito educado de dizer não há de quê, il n'y a pas de quoi, je vous en prie. Il n'y a pas de quoi é formal demais. Então, je vous en prie é o meio termo, é educado, mas não é formal demais. Porque de rien, vou até escrever aqui para vocês verem. De rien. É literalmente de nada, de rien. E je vous en prie é não é de quê. Então, de rien, extremamente informal. Je vous en prie é um jeito mais educado de dizer de nada, não é de quê. A bientôt é o que eu sempre digo no final de cada aula. A bientôt, até a próxima, até breve. Alors, confirmez vos hypothèses. Identifiez les erreurs dans les mails de Lucille. Então, de acordo com o diálogo, confirme as hipóteses e identifique os erros no e-mail de Lucille. Nora, les réservations de l'auberge de jeunesse, c'est OK. Réservation pour 3 nuits à partir du samedi 16. Chambre de 6 lits, lavabo dans la chambre, douche et toilette à l'étage. 21,80 par jour et par personne. Petit déjeuner et drap inclus dans les prix. La carte d'adhérent é la Fouage. Não sei o que é isso. Ah, tá. La carte d'adhérent, tá. É obrigatoire. Tu achètes le billet de train? La gare SNCF est à 2 km de l'auberge bis Lucie. Então, vamos lá. Combien de nuits? Combien de nuits? 2 nuits. Alors, primeiro erro. N'est-ce pas 3 nuits? E quel jour?
Le samedi, le 6. Le 6, ce n'est pas le 16. Deuxième erreur. Chambre à 6 lits. Chambre, combien de lits? Quantas camas tem no quarto? Il y a encore une chambre à 4 lits. Alors, ce n'est pas 6 lits. Outro erro. Lavabo dans la chambre, douche et toilette à l'étage. Oh, il y a un lavabo et une douche dans la chambre. Les toilettes sont à l'étage. Alors, lavabo dans la chambre, ok. Mais la douche, ce n'est pas à l'étage. A douche também é dentro do quarto. Não fica no andar, fica dentro do quarto. Então, outro erro. 21, 80 euros par jour et par personne. E aqui é 20, 40. Então, os preços estão errados. Ainda bem, porque 80 euros por noite por pessoa é demais. Petit déjeuner et drap inclus dans les prix. On regarde. Petit déjeuner et drap inclus dans les prix. Corretinho. Très bien. E o resto não foi informado no diálogo. O resto é apenas uma curiosidade dela de saber se a estação de trem fica a 2 km do albergue. Isso não está no diálogo, não tem como afirmar. Mas então, são quantos erros? 1, 2, 3, 4, 5, 6 erros. 6 erros. Ou vocês acharam mais algum? Tentem fazer novamente esse exercício antes de eu dar as respostas. E aí vocês vão ver quais são realmente os erros. Lisez les dialogues. Est-ce que vous avez des chambres doubles? Non, seulement des chambres à 3, 4 ou 5 lits. Alors, est-ce que vous avez des chambres doubles, quarto duplo? Non, somente, des chambres à 3, 4 ou 5 lits. Então, somente quartos com 3, 4 ou 5 camas. La suite bleue é libre pour le week-end. Então, a suite master, né? Está livre para o final de semana? Oui, elle est toujours libre pour vous, monsieur. Ah, então a suite master está sempre livre para ele. Ele deve ser um cliente VIP. C'est possible de faire de la cuisine? Oui, il y a une cuisine collective à chaque étage. Ouh là là! Então, é possível cozinhar nesse albergue? Oui, sim. Il y a... O que é il y a mesmo que a gente aprendeu na outra aula? Existe une cuisine collective, uma cozinha coletiva à chaque étage, em cada andar. Vous acceptez des animaux? Nous acceptons les chiens, monsieur. C'est très bien, c'est super. Vous acceptez des animaux? Aceitam animais? Aceitamos cachorros. Somente cachorros. Chien. Est-ce que les chambres sont mixtes? Non, mais nous avons 2 chambres pour des familles. Então, os quartos são mistos, ou seja, aceitam homens e mulheres no mesmo quarto? Non. Mais nous avons 2 chambres pour les familles. Os quartos não são mistos, ou seja, quartos femininos, les chambres féminins, e quartos masculinos, les chambres masculins, cada um no seu quadrado. Mas, il y a 2 chambres, tem 2 quartos, por de família, para famílias. Então, se você estiver em família, você pode ficar no quarto familiar. Quelle est la différence entre les chambres à 300 euros et les chambres à 400 euros? Les chambres à 400 euros en vue sur la mer. Então, os quartos mais caros, de 400 euros, têm vista para o mar. Ça, c'est la différence. Essa é a diferença. A gente paga pela vista. Alors, então lemos o diálogo, né? Vamos ver. Lisez les demandes d'information suivantes à la réception de différents hôtels. Dites où elles sont posées. Dans un auberge, dans un hôtel de luxe, les deux sont possibles. Então, de acordo com o diálogo que a gente acabou de ler,
é para dizer se essas perguntas são para um albergue, um hostel, ou para um hotel de luxo, ou os dois casos são possíveis, tanto para um albergue quanto para um hotel de luxo. Alors, on commence. Est-ce que vous avez des chambres doubles? Quarto duplo seria para um albergue, para um hotel de luxo, ou os dois são possíveis? Acho que os dois são possíveis, porque em albergues tem quartos duplos e em hotéis de luxo também tem quartos duplos. Um casal não pode alugar um quarto num hotel de luxo? Claro que pode. Então, je crois que les deux. La suite bleue est libre pour le week-end. Suite bleue é a suíte presidencial, a suíte master. Isso não existe em albergues, portanto, hôtel de luxe. C'est possible de faire de la cuisine? Faire de la cuisine é a expressão para cozinhar. C'est possible de faire de la cuisine? Alguém vai para um hotel de luxo para cozinhar? Ou vai simplesmente pegar o telefone e pedir serviço de quarto? Portanto, c'est possible de faire de la cuisine é para albergue, auberge. Vous acceptez des animaux? Vocês aceitam animais? Seria possível aceitar animais em hotéis de luxo ou em albergues? Ou nos dois, ou em nenhum dos dois? Eu acho que depende do dono, então. Possivelmente nos dois casos. Les deux. Est-ce que les chambres sont mixtes? Vai haver quartos mistos em hotel de luxo ou em albergues? Em albergues. Quartos mistos com muitas camas, albergues. Quelle est la différence entre les chambres à 300 € et les chambres à 400 €? Paga-se 300 e 400 euros para hotéis de luxos ou para albergues? Para hotéis de luxos. Em albergues, como a gente já tinha visto no outro diálogo, o preço está na faixa dos 20 e 40 euros. Alors, hôtel de luxe. C'est très facile, n'est-ce pas? A gente vai por eliminação. Trouvez la question comme dans l'exemple. Non, il n'y a pas de restaurant dans l'hôtel. Est-ce qu'il y a un restaurant dans l'hôtel? Então aqui ele já está dando a resposta e a gente tem que fazer a pergunta. E como é que a gente faz a pergunta? Usando o est que. Est-ce que, tananã, interrogação. O est-ce que é sempre usado no início da frase interrogativa. E por que aqui está est-ce qu'il? Porque começa por vogal. Se começar por vogal, a gente elimina o é e bota o apóstrofe. Interrogação. Então, est-ce que, se começar por consoante. Est-ce que, sem o é, se começar por vogal. Faites attention. Alors, on commence. Non, je ne travaille pas à l'auberge de jeunesse. Est-ce que vous travaillez à l'auberge de jeunesse? Então, est-ce que vous travaillez à l'auberge de jeunesse? 2. Il y a une salle de bain à l'étage? Il y a, o que significa mesmo il y a? Existe, tem, é um substituto para o verbo haver. Une salle de bain, qual é a diferença mesmo entre salle de bain e lavabo? Salle de bain é o banheiro completo e lavabo é só a pia e o vaso. É o lavabo, exatamente como em português. Est-ce qu'il a... Oui, il y a une salle de bain à l'étage. Alors, qual seria a pergunta? Est-ce qu'il y a une salle de bain à l'étage? É só botar o est-ce que
Ah, mas faz atenção que aqui começa por vogal. Se começa por vogal, corta o E e põe o apóstrofo. Est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a une salle de bain? 3. Oui, mon ami a une carte d'adhérent. Oui, então, est-ce que ton ami a une carte d'adhérent? Mon ami vai virar ton ami. Lembra do pronome tônico? Meu amigo, teu amigo. Alors, est-ce que ton ami a une carte d'adhérent? Numéro 4. Non, je ne téléphone pas pour une réservation. Est-ce que vous téléphonez pour une réservation? Non, je ne téléphone pas. Você telefonou para uma reserva? Não, eu não telefonei. Lembra da negação que nós aprendemos na segunda aula? Ne mais o verbo, mais o pas. Numéro 5. Non, nous ne réservons pas la chambre. Nous ne réservons pas la chambre. Est-ce que vous réservez la chambre? E todos esses verbos aqui são verbos regulares. Se vocês forem lá na quarta aula, vocês vão ver perfeitamente como se conjuga todos os verbos regulares terminados em ER, exceto o verbo aller, porque não é um verbo regular. Então, nous vira vous. Non, est-ce que vous réservez la chambre? Non, nous ne réservons pas la chambre. E o 6, número 6, oui, j'ai une chambre libre pour samedi. Est-ce que vous avez une chambre libre pour samedi? Oui, j'ai une chambre libre. Eu tenho um quarto livre para o sábado. Então, é muito facinho. É só colocar a partícula est-ce que ou est-ce qui, se começar por vogal, e continuar a frase. E ela sempre vem no início das frases interrogativas. Indiquer un itinéraire. Indicar un itinéraire. Info pratique. Pour aller à pied de la gare à l'auberge. Allez tout droit face à la gare. Rue de Glières. Rue de Glières. Aller tout droit é o que mesmo que a gente aprendeu na última aula. Aller tout droit, siga em frente, vá direto. Face à la gare, até a estação de trem. Tourner à gauche. Tourner é virar. E gauche qual é o lado, direita ou à esquerda? Tourner à gauche, vire à esquerda. Après la rue. Carnot, la rue Royale, change de nom. Continuez tout droit. Rue de Paquier. Ah, então depois de certo momento a rua muda de nome. Continuez tout droit. Continue em frente na rua Paquier, porque mudou o nome, mas continue em frente. Tournez à droite, que é Eustache Chapuis. O que é o cais? Eustache Chapuis. Le lac d'Annecy. O lago da Nancy. Le lac d'Annecy é à votre gauche. Então, o lago ficará na sua gauche. Qual é a gauche? Esquerda. Prendre le pont de la Halle pour traverser la rivière. Vous arrivez place au bois. Então, prendre, pegue, le pont. Qu'est-ce que c'est le pont? A ponte. Pour traverser la rivière. Então, pegue a ponte para atravessar o rio. Vous arrivez place au bois. Allez vers la gauche. Prendre la rue des Marquisats. Aller é o verbo ir. Vers la gauche, vá para a gauche, que é a esquerda.
Prendre, pegue, la rue de Marquissa. Pegue a rua de Marquissa. Ao hotel de polícia, à altura do hotel de polícia, tournez à droite. Então, à altura, no hotel de polícia, tournez à droite, vire à direita. Et montez l'avenue du Trésor. Monte, suba a avenida. Deve ser uma avenida que a pessoa está no fim dela e tem que subir jusqu'au bout de l'avenue, até o início da avenida. Tournez à gauche, boulevard de la Corniche. Boulevard de la Corniche. Prendre le chemin de Belvédre à droite. L'auberge se trouve route Simons sur la gauche. Alors, tourner à gauche, prendre le chemin. Chemin, qu'est-ce que c'est un chemin? O que é? Um caminho. À droite, o caminho à direita. O albergue se trouve route de Samus, na estrada de Samus, sur la gauche, na esquerda. Então é um caminho bem complicadinho, mas está descrito passo a passo. Alors, qu'est-ce que c'est aller tout droit? Aller tout droit, siga em frente. Tournez à gauche, vire à esquerda. Tournez à droite, vire à direita. Traverser le pont, atravesse a ponte. Montez l'avenue jusqu'au bout de l'avenue. Suba até o início da avenida. Jusqu'au bout, até o início. Prendre le chemin à droite. Pegue o caminho à direita. C'est sur la gauche. Fica na esquerda. Alors, on va continuer. Indiquer un itinéraire. Faites attention. Associer les dessins e les formules. É para assimilar os desenhos às fórmulas. Prendre la rue. Prendre la deuxième rue à gauche. Aller ou tourner à gauche. Aller, qual é o verbo? O verbo ir. E tourner é o verbo virar. Tornar. À gauche. Aller, continuer tout droit. Aller, tourner à droite e traverser la rue. Vamos começar por aqui. Traverser la rue. Qual deles está atravessando a rua? Número 1. Traverser la rue. Aller ou tourner à droite. C'est ça. Número 6. Aller, continuer tout droit. Continuer tout droit, siga em frente. Siga em frente, número 4. Aller tourner à gauche. Número 2. Prendre la deuxième rue à gauche. Aqui tem uma rua, essa é a segunda. Alors, número 3. La deuxième gauche. A segunda direita. Prendre la rue. Pegue a rua, só sobrou qual? Número 5. Par exemple, prendre la rue Victor Hugo. Prendre la rue d'Ouvidour. Pegue a rua do Ouvidour. Pegue a rua Victor Hugo. Prendre la rue Victor Hugo e entrer, tourner à la deuxième gauche. Pegue a rua do Ouvidour e vire na segunda esquerda. Alors, prendre la rue, pegue a rua. Prendre la deuxième gauche, a segunda direita, esquerda, perdão. Tourner à gauche, vire à direita. Continuer tout droit, siga em frente. Tourner à droite, vire à direita. E traverser la rue, atravesse a rua. Agora 3 verbos irregulares super importantes para a gente aprender a se localizar e a dar informações sobre os lugares. O verbo descendre, prendre e o verbo aller. O verbo aller é o único verbo terminado em ER que não é regular, ou seja, que não pode ser conjugado como todos aqueles outros verbos regulares que a gente aprendeu na 4ª aula. Então, muito cuidado com o verbo aller. Faites attention, porque ele é super especial e usado a todo momento. Alors, descendre, je descends, tu descends,
il descend. Nous descendons, vous descendez, il descend. Répétez avec moi. Je descends, tu descends, il descend. Nous descendons, vous descendez, il descend. Então, aqui não há uma regularidade entre os três verbos porque os três são irregulares. Mas na sua irregularidade ainda assim há uma regra. Nós pegamos o radical do verbo, que é o descend, e só acrescentamos as terminações. E agora o verbo prendre, que é o pegar. Je prends, tu prends, il prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. Alors, répétez avec moi, s'il vous plaît. Je prends, tu prends, il prend. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. Percebeu a diferença da pronúncia entre o descendant e o prenne? É totalmente diferente. Esses verbos são irregulares. Mas, mais uma vez, aqui está a regularidade. Ó. Nós pegamos o radical da palavra, do verbo, e só acrescentamos as terminações. E agora o verbo super especial, que é o verbo aller, o verbo ir, que a gente usou a todo instante nessa lição. Alors, je vais, mas como assim aller começa com je vais, não deveria começar com a? Pois é, mas ele é um verbo irregular. O que, na verdade, para nós, falantes de língua portuguesa, ficou ainda mais fácil. Porque je vais, eu vou. Tu vas, tu vais, ele vai. Então, acaba se aproximando do nosso idioma. Alors, je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. Então, é completamente diferente. Apesar do verbo ser aller, as únicas duas pessoas que são escritas com A é o nous e o vous. Os outros são totalmente diferentes. Alors, répétez avec moi, s'il vous plaît. Je vais, eu vou. Tu vas, você vai. Il va, ele vai. Nous allons, nós vamos. Vous allez, vocês vão. Ils vont, eles vão. Alors, je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. E é muito claro que não há nenhuma semelhança entre esses três verbos. Portanto, eles não podem ser de forma alguma conjugados como aqueles verbos regulares super facinhos que a gente aprendeu na quarta aula. Mas é bom já ir memorizando esses verbinhos porque a gente vai usar eles a todo instante. Aqui alguns exemplos. Ó. Prendre la rue Danton, prendre l'avenue Raspail, prendre le métro, prendre la voiture, prendre le train, prendre l'avion, aller à pied, aller à vélo, aller en voiture, aller en train, aller en avião e aller en bus. Isso são coisas que a gente usa no dia a dia, né? Então, prendre la rue, pegue a rua. Prendre le métro, pegue o metrô. La voiture, o carro. Le train, o trem. L'avion, o avião. Faites attention, la voiture, o carro em português é masculino, mas em francês é feminino. La voiture, não é les voitures. Alors, prendre la voiture, pegue o carro. Aller à pied, vá a pé. Aller à vélo, vá de bicicleta. Aller en voiture, vá de carro. Aller en train, vá de trem. Aller en avion, vá de avião. E aller en bus, vá de ônibus. Então, como vocês podem perceber, a gente usa o verbo aller a todo instante. É necessário memorizar esse verbo porque ele vai ser usado todos os dias, em todos os exercícios, ele é um verbo essencial. Alors, observez les plans et écrivez l'itinéraire pour aller du point A au point B. Utilisez les verbes passer, tourner, continuer, traverser, aller, prendre. Alors, pour aller du point A au point B,
Como é que a gente pode ir do A ao B? Então, nós temos a Rue Victor Hugo, Place Saint-Jean, e o point B é Rue Blanche. Tem também um café, La Mairie. Qu'est-ce que c'est La Mairie? Que a gente aprendeu na aula passada. La Mairie é o mesmo que Hôtel de Ville. Hôtel de Ville, La Mairie, a prefeitura. Alors, pour aller du point A au point B, prenez la rue Victor Hugo, traversez la place Saint-Jean, continuez tout droit sur la rue Victor Hugo. Tournez à gauche. C'est ça, c'est dans la rue Blanche. Essa é uma opção. Ou como a gente pode fazer? Continuez tout droit sur l'avenue de la Gare. Continuez tout droit. Ele não está aqui? Continuez tout droit, ele vai seguir em frente. Sur l'avenue de la Gare. Essa avenida continua, apesar do mapa estar cortado. E aqui o que ele faz? Tournez à droite sur la rue Blanche. Essa é uma possibilidade. E a outra que eu já tinha dito é: prenez la rue Victor Hugo, pegue a rua Victor Hugo, traversez la place Saint-Jean, continuez tout droit, tournez à gauche, sur la rue Blanche. Então a gente pode perceber que há várias possibilidades. E aprendendo isso, você já aprende a se locomover na cidade. Então é muito importante memorizar o verbo prendre, o verbo aller. Apesar de não serem regulares, são verbos que a gente usa com muita frequência. Complétez avec le verbe descendre, prendre e aller. Como é que são esses verbos mesmo? A gente viu que apesar de irregulares, eles têm uma pequena regularidade entre si. Então, pega-se o radical dos verbos e acrescenta essas terminações. D'accord? On va essayer? Alors, numéro 1. Pour aller en direction du lac, nous, se é o nous, a terminação é qual? Ons, O-N-S, né? La rue de Aix. Ah oui, c'est exact. Vous, la rue, jusqu'à l'avenue de Corniche. Então, vamos lá. Pour aller, já está dando uma dica, para ir en direction du lac, na direção do lago. Nous prenons, como é que a gente faz o prenne? Nous prenons O-N-S. La rue de Aix, oui, c'est exact. Vous, la rue jusqu'à l'avenue de Corniche. Vocês, né? Vous allez. Aqui tem que ser o verbo aller. E como é que é o verbo aller no vous? Vous allez. Lembra que só o no e o vous a gente usa o allons e o aller? O resto é tudo vais, vont. Então, vous allez. Passei, desculpa. Vous allez. La rue jusqu'à l'avenue de Corniche. Tu, la voiture pour aller en ville? Ah, isso é fácil. Pegar o carro. Qual é o verbo que eu uso para pegar o carro? Tem inclusive nos exemplos, ó. Prendre la voiture. E como é que é o prendre no tu? Tu prends. Tu prends la voiture pour aller en ville. Você pega o carro para ir na cidade? Não, j'ai en ville à pied. Aqui é fácil, tem que repetir o verbo aller. Se é o je, como é que é o verbo aller na primeira pessoa? Je vais. Je vais en ville à pied. Il demande l'itinéraire pour arriver à l'auberge de jeunesse. C'est simple. Il,
Le bus número 5. Então, tem que pegar o ônibus número 5. Como é o verbo pegar? Prendre. E como é que é o prendre na terceira pessoa do plural? Prendre, terceira pessoa do plural. Ele prenne. Eu até tinha dito que tinha uma pronúncia diferente, lembra? Aqui é sempre prend, prend, prénom, prenez, prenne. Aqui é mais aberto o som. Ils prennent le bus numéro 5 et ils à la station Basse-Mousse. Ils vont à la station. Ah, não, eles descem na estação. Eles descendem. E como é que é o descendre na terceira pessoa do plural? C'est ça, terceira do plural. Ils descendent. Cadê? Aqui. É ente, a terminação é ente. Nicolas, à Lille pour le week-end, pourquoi tu n'es pas avec lui? Nicolas foi a Lille, que é uma cidade a norte de Paris, para o final de semana. Ah, Nicolas vai, perdão. A Lille. Se Nicolas vai, Nicolas é ele. Como é que é ele vai? Il va, n'est-ce pas? Como é que é o il na terceira do singular? Il va, c'est ça. Il va à Lille pour le week-end. Pourquoi tu ne vas pas avec lui? E como é que é o tu? Segunda pessoa do singular do verbo aller, tu vas. Avec S. Vou escrever aqui do lado para ficar mais claro. Tu vas avec lui. Por que você não vai com ele? Parce que j'ai à Marseille. Ah, ela não vai a Lille no norte porque ela vai a Marseille no sul. Então, je, como é que é o verbo aller na primeira pessoa? Je vais à Marseille. Vou botar aqui do lado. Vos amis à Lyon en voiture. Seus amigos à Lyon, que é uma cidade no sul, en voiture, de carro. Seus amigos vão a Lyon en voiture. Então, como é que é il, terceira pessoa do plural do verbo aller? Ils vont. Vou botar aqui do lado. Ils vont aller en voiture? Oui, ils. Autoroute, c'est rapide. Ah, eles vão pegar a autoestrada, porque é bem mais rápido. E como é que é o verbo pegar em francês? Prendre. E como é que é o prendre na terceira pessoa do plural? Prendre, terceira pessoa do plural, é aquela cuja pronúncia é diferente. Prenne, ils prennent. Alors, ils prennent l'autoroute. Eles pegam a autoestrada, porque é plus rapide, mais rápido. Alors, c'est très facile. Conforme a gente vai exercitando, fica cada vez mais fácil. Complétez le mini-dialogue avec le verbe suivant au présent. Traverser é um verbo regular, termina em ER, ó. Prendre, descendre, tourner é outro verbo regular, termina em ER. E continuer, outro verbo regular, termina em ER. Então, os únicos irregulares aqui são o prendre e o descendre, que a gente acabou de aprender. Alors, pardon, monsieur, la place Stanislas, s'il vous plaît. Vous, tout droit. Ah! Continuez tout droit, n'est-ce pas? Para seguir em frente. Continuez tout droit. Tout droit. Como é que é o continuer? Se é um verbo regular, na segunda do plural só ganha a terminação EZ. Então é mais fácil. Vous continuez. Vous continuez tout droit em frente. Puis, após, vous, la première gauche.
Então, é tourner. Tourner la première gauche. Como é que é o tourner na segunda do plural? Tour. É Z. A terminação é a mesma. Vous tournez la première gauche. Ah, merci, merci, messieurs. Alors, nous sommes devant la Pont-Neuf. Nous, le pont? Ah oui, et après vous, tout de suite à gauche. Ah, qu'est-ce que c'est devant? Vous vous rappelez, devant e derrière. Então, na frente e atrás. Alors, nous sommes devant la Pont-Neuf. Nous, traverser. Traverser é um verbo regular. Se é no nu, é a primeira pessoa do plural. Como é que a gente conjuga? É um verbo regular na primeira pessoa do plural, qual é a terminação? ONS. Nous traversons le pont. ONS. Ah oui, et après vous, tout de suite à gauche. Então, depois vocês têm que pegar logo a gauche. A gauche, qual é o lado? A esquerda. E como é que eu digo isso em francês? Après vous, tournez tout de suite à gauche. Vous, como é que eu tournez no vous? Qual é a terminação? É Z. Alors, tournez. É Z. Os verbos regulares são os amores, não são? Porque são muito fáceis. Facilitam a nossa vida. 3. S'il te plaît, pour aller à la gare. Então, com licença, para ir à estação. Tout droit. Tout droit é em frente. Alors, continuez tout droit. Ah, como é o tu, é continue. Qual é a terminação do tu? Segunda do singular. Continue é S. Tout droit. Puis tu, la troisième rue. Pegue a terceira rua. Como é que é o pegue? É o prendre. Agora sim, um verbo irregular. E como é que é o prendre? É o tu. Na segunda pessoa do singular. Tu prends. La troisième rue à droite. Então é a terceira rua à direita. Après le cinéma. Outra palavra aqui que a gente acabou de aprender. Qu'est-ce que c'est après? Após, depois. Então, é a terceira rua à direita, depois do cinema. Se fosse antes do cinema, seria avant. Mas après é após. Comment je vais chez toi? Como eu vou para sua casa? Chez toi, sua casa. Chez moi, minha casa. Tu prends le bus 32 et tu... à l'arrêt Pont-Neuf. Arrêt é a parada do ônibus. E tu? Ah, descendre. Finalmente usamos o outro verbo irregular. E como é que é o descendre na segunda pessoa do singular? Com S. Tu descends à l'arrêt Pont-Neuf. Então, você desce na parada da Ponte Nova. D'accord? Então, é muito fácil. Verbos regulares, tira o ER e acrescenta aquelas terminações que a gente já aprendeu. E os verbos irregulares não tem jeito, tem que memorizar. Mas como vocês podem ver, o prendre, o aller, o descendre, eles sempre se repetem. Então, com o tempo, a gente vai memorizando. E qual é a dica que eu dou para vocês? Voltem o vídeo e refaçam os exercícios sem colar, sem ver as respostas. E aí depois vocês só checam o resultado. E assim vocês vão aprendendo muito mais rápido. Alors, merci beaucoup e à bientôt. A gente se vê na próxima aula. Tchau!